Saudação a todos. Vamos falar um pouco sobre esse título que me inspirou bastante ontem, quando fui convidado a participar de uma live com a comunidade Fé e Vida da CVX, comunidade cristã, e fiquei bastante entusiasmado com tudo que eu vi. De um padre, que já o conheço há algum tempo, mas não sabia que ele tinha uma cultura tão elevada. Ele é doutor em matemática, é jesuíta e pertence ao CVX, Padre Paul Schwitter. Eu fui convidado, publiquei na minha página lá no Instagram, sobre tudo que eu ouvi dele e da moderadora, professora, doutora, médica da Fiocruz, Gina Torres. Foram fragmentos discutidos, mas com muita intensidade, muito conhecimento desse padre. Falou-se muito sobre a física, os corpos que caem na órbita entre um planeta e outro, conhecimento dele, tem bastante conhecimento sobre isso. Falamos da fé do homem, sobre tudo que já existe no mundo, e tudo que Deus cria. Falamos sobre o ateu, aquele que acredita mais na ciência de que em Deus. Falamos sobre alguns aprendizados que nós temos na teologia. Eu fiz pós em teologia na PUC. E de lá para cá eu venho fazendo pesquisas, lendo mais sobre o assunto, me interessando mais até pela parte da teologia e da fé. E cada assunto desse me leva a divagar mais sobre tudo isso, sobre até a minha própria existência, que ele fala do criacionismo. Ele falou isso no final da sua palestra. Então, por que o jovem hoje ele está tão desconectado da fé? Essa foi uma pergunta feita no final que me deixou bastante impressionado. Então, lendo sobre essa arte do começo, foi o livro que eu mostrei a vocês a capa, eu li esse livro em 2004, logo que ele saiu, de um autor, Guy Kawasaki, da editora Bestseller. E na ocasião me foi oferecido o seguinte escrito: são os milagres da vida que chamamos de recomeço. E é verdade. Quantas vezes nós assistimos, nós percebemos, nós sentimos sinais do Criador na nossa vida. E parece que tudo é um recomeço. Tudo parece que começa novamente. Se a nossa fé ela está abalada, ela está reduzida, nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, e se ela se reduz mais ainda, que tamanho ela vai ficar? Como nós vamos crer? Então, esses vários debates me levam a refletir sobre isso. Que cada sinal, cada milagre, cada acontecimento que nos faz acreditar e crer nesse poder sobrenatural sobre nós, parece um recomeço. Hoje, quando eu abri o jornal, encontrei um outro texto, também que me interessou bastante, falando sobre Darwin, que foi o personagem que o professor Paul citou ontem, Charles Robert Darwin, um físico de enorme capacidade de percepção, de uma inteligência muito grande, e que revolucionou a época. Eu coloquei no Instagram também sobre ele. Ele revolucionou a época falando sobre essa questão do criacionismo. Ele viveu de 1809 a 1882. E trazendo isso para hoje, nós vemos sobre essa questão da desconexão do jovem sobre a fé.
Foi a questão final dele. Então vejam, hoje eu me deparei com uma outra situação onde falava sobre a questão do Darwin. O que ele tem a ver com Apocalipse, com empreendedorismo e até com coronavírus? Um artigo lá de Porto Alegre que me interessou bastante. A sua leitura com mais profundidade, eu fui buscar até outras informações em livros paralelos com esse assunto. Então, as verdades que estão ali descritas, como a questão do apocalipse econômico, nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo muitas empresas fecharem, muitas empresas se tornarem mais ricas com o comércio virtual. Então, está havendo uma troca de valores e que muitos comentam como seremos pós-pandemia. É uma pergunta que fazem, e eu mesmo até me faço. Como eu serei pós-pandemia? A pandemia ela tem desconstruído hábitos na forma de se relacionar, na forma da frequência em alguns lugares. Eu estou em clausura já quase 130 dias. Não tenho ido às missas, tenho assistido apenas na mídia, não tenho comungado. Então é uma mudança que eu tive que assumir diante do que está acontecendo. Mas como vai ser pós-pandemia? Estão se desestruturando vários paradigmas do velho mundo. Deixou-se para trás modelos de negócios, eu citei o da internet. E durante a pandemia, muitas empresas, pelo menos eu tenho a conta aqui de notícia de 600 empresas, ou microempresas, que fecharam suas portas. Algumas poucas se reinventaram. Drive-thru, delivery, se reinventaram e estão conseguindo, de certa forma, equilibrar suas receitas, mantendo os empregados ativos. São números devastadores que preocupam a todos nós, sem dúvida, esses acontecimentos. No entanto, o próprio Apocalipse não está só se desconstruindo, como está, para algumas empresas, aumentando o vigor da navegação nos negócios. Olha que coisa inimaginável em tempos passados. É para eles a palavra-chave de adaptação. A arte do começo. Olha, esse livro é de 2004. 16 anos se passaram e muito do que está escrito aqui nós estamos verificando nessa pandemia. Trazendo até o Darwin para a nossa conversa, como eu assisti na live de ontem com o Padre Paul. Já era sinalizado que para empreender no mundo digital, muitos não conseguiriam se moldar e possivelmente chegaria ao caos pela questão da evolução do segmento. Mas a questão do coronavírus, que foi o terceiro pilar colocado nessa conversa, ele está fazendo com que muitos se reinventem. Pessoas físicas, por exemplo.
idade de risco, que não se aventuram a sair, a ficar em aglomerações, a sair sem máscara. Eu estou nesse grupo, não me arrisco, saio eventualmente, sempre bem protegido, álcool gel no bolso, e contando que nada de anormal vai acontecer no caminho. E se acontecer, será um caso novo. Então vejam, essas situações que foram criadas e levantadas nesse artigo do Rio Grande do Sul e ontem comigo como convidado nessa live, me entusiasmaram bastante para novas leituras. E o que eu tenho feito, tenho me debruçado, já hoje, desde cedo, tenho lido livros que me trazem muitos recortes do passado e até a questão da educação. Quando falou-se em jovem, né, o jovem se desconectando da fé, eu vejo também jovens chamados nativos digitais se desconectando do estudo, do aprendizado. O ensino à distância, através de suas plataformas digitais, de boas plataformas, aqui eu excluo totalmente aquelas plataformas ruins, com professores despreparados, professores sem garra, professores sem entusiasmo, que ali falam, mas o que está escrito aqui? Não é isso. Os efeitos cognitivos de uma leitura deriva para uma certa parte do nosso cérebro. Mas a expertise conseguida naquela aula, onde o professor se empolga e fala muito mais daquele tema do que está contido num livro, esses efeitos são maiores dentro do aspecto cognitivo do nosso cérebro. E vamos aprender. É claro que deve haver uma certa disciplina, devemos estar cautelosos quanto a dizermos que o ensino à distância ele favorece todas as pessoas. Isso não é verdade? Claro que não é verdade. Eu venho estudando isso de forma ativa desde o século passado. Trabalhei em empresas que já tínhamos esse tipo de interação através da internet. Já naquela época, século passado. Quando em 2001 eu lancei o desafio de uma sala de aula virtual, olha, foi um bombardeio de opiniões diferentes daquela que eu gostaria de ouvir. Não é assim, não vai acontecer, isso é um modismo. Minha filha, hoje com 4,5, foi a minha melhor testemunha na época. Eu lembro que eu a levei a uma instituição de ensino superior, de excelência, na Tijuca, e lá ela assistiu, lá no anfiteatro, lotado, estudantes que queriam conhecer uma página na internet de um professor com a sala de aula virtual. E antes, eu já tinha apresentado em outra instituição concorrente. E as coisas foram acontecendo. E vemos hoje. Muitas dessas instituições que eu visitei na época de excelência, hoje estão com contingentes de alunos formidáveis. Em crise ainda, claro. Porque muitos estão matriculados, mas não estão pagando. Não vão poder fazer prova. Outros
nativos não estão frequentando os ambientes. Dizem que não tem tempo, e aquilo pode ser visto até de madrugada. As plataformas bem feitas ficam lá à disposição do internauta. Então é isso. Já falei bastante sobre o que eu queria, sobre as minhas primeiras impressões de hoje, da live de ontem do professor Paul. Aprendi muito, muito com esse professor. Não sabia que ele tinha uma cultura tão vasta, esse jesuíta. Muito obrigado, professor Paul. E hoje, paralelo ao que eu assisti ontem à noite, hoje de manhã teve essa notícia dessa questão do apocalipse, vinculando ao coronavírus, vinculando ao empreendedorismo. Eu falei tudo isso nesses 15 minutos que nós estamos juntos. Até a próxima, sucesso. Quem é jovem, estuda. E quem não é jovem, estude mais ainda. O conhecimento ninguém te tira.